mulher linda e abençoada, Elisandra Rieger por aqui, com mais um capítulo e resenha comentada do livro O Poder da Mulher que Ora. Hoje nós estamos no capítulo 6. Senhor, mostra-me como assumir o controle da minha mente. E a autora começa esse capítulo contando a história de quando um dia ela ficou sozinha em casa, sem o marido, sem os filhos, e ela pensou, bah, hoje eu vou conseguir escrever o meu livro, eu vou ter tempo para escrever, para ficar sozinha com o Senhor e vai render. Hoje o trabalho vai acontecer nessa casa. E aconteceu que quando todos saíram, ela foi invadida por uma tristeza sem tamanho, uma sensação, um sentimento de depressão, um desespero total, no qual ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia agir, ela não conseguia escrever, ela não conseguia sequer pensar. E ela sentou na sua cama com uma Bíblia em mãos e só conseguia chorar. Ela não tinha ação, ela estava completamente tomada por uma tristeza. E ela disse para Deus, Senhor, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. Por que essa tristeza dentro do meu coração? Por que essa depressão dentro do meu coração? E ela decidiu então jejuar até a noite para que Deus revelasse a ela o que é que estava de errado com ela, porque ela acreditou que existia algo errado nela que estava impedindo ela de escrever esse livro tão importante. E aconteceu que ela foi dormir e às 4 horas da madrugada o Senhor acordou ela e ela ficou extremamente ansiosa e abriu a Bíblia e Deus lhe deu uma palavra que dizia assim, ó, Isaías 61:3, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. E ela descobriu então, na mesma hora, que estava lidando com um espírito mau, um espírito de angústia. Então o que ela fez? Nos próximos 20 minutos, ela ligou um louvor e foi adorar ao Senhor e foi recitar em voz alta as palavras da Bíblia. E no mesmo momento, ela ordenou que aquele espírito de angústia se afastasse da vida dela, porque ele não tinha poder sobre a vida dela. E na mesma hora, ela sentiu o fardo da opressão, aquele manto escuro da opressão se afastando dela. Era um ataque do inimigo. O inimigo queria fazê-la desistir de escrever esse livro tão importante que tem impactado tantas pessoas. Mas o que aconteceu? Quando ela se deparou com a verdade, ela teve uma nova visão para o seu futuro e ela pôde identificar e renovar o seu compromisso contra as mentiras do inimigo e realmente resistir a essas mentiras. O que aconteceu? Ela poderia ter percebido antes? Poderia, mas ela precisou se sentir fraca para buscar no Senhor a verdade que Ele tinha para a vida dela naquele momento. Na palavra de Deus, em Tiago 4:7 diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todas as vezes que nós temos o trabalho do inimigo sobre as nossas vidas, nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda a discernir o que está acontecendo nesse momento. E Deus, que é poderoso, misericordioso e maravilhoso e sonha para nós uma vida abundante, vai nos dar todas as respostas que nós precisamos. E ela dá 3 passos para que nós possamos assumir o controle da nossa mente. Primeiro, 2 Coríntios 10:5, que diz que devemos levar cativo todo pensamento. O que quer dizer levar cativo todo pensamento? Nós temos que entender se esse pensamento vem do Senhor ou se esse pensamento vem do inimigo. Você sabia que muitos assassinos relatam ter ouvido uma voz que lhes diziam como matar a vítima? Sabe esses assassinos serial killer? Então, eles seguiam ordens. Olha como é poderosa a voz do inimigo nos nossos ouvidos. Se esses assassinos seguiam ordens, de quem que era a voz que eles ouviam? Olha só, quando as pessoas não são ensinadas a discernir as vozes em suas mentes, elas não reconhecem nem a voz de Deus e nem a voz do diabo. Nós precisamos estar preparadas para discernir essas vozes. 2. As mentiras que acreditamos. Você já se pegou
com pensamentos tipo assim: e se acontecesse isso? E se eu pulasse da sacada? E se eu batesse com o carro no muro? Se eu tivesse dito isso, isso e isso? Ou, ninguém se preocupa comigo, sou uma fracassada, nada que eu faço dá certo. Ou ainda, pensamentos que causam sensações físicas em nós, como calafrio na barriga, fraqueza, lágrimas, irritação. É o inimigo tentando assumir o controle das nossas mentes. A vida tem sofrimento, sim, mas com frequência nós sofremos sem necessidade. Sabe por quê? Por causa das mentiras que nós temos acreditado. Nós podemos escolher: ou nós ouvimos a mentira do inimigo e nos sentimos derrotadas, ou nós podemos vencê-las com a oração, com a palavra, com a verdade e com a nossa fé. Quantas vezes nós ficamos presas e sofremos com aquilo que nem real é, porque nós temos acreditado na voz, assim como o assassino ouve a voz do inimigo, nós também temos ouvido. Ou você acha que ele vai se calar e não vai tentar destruir a sua vida? O diabo, ele vai fazer você questionar a palavra de Deus em todo tempo. O que o diabo fez com a Eva no jardim? Ele perguntou: e se Deus estava escondendo algo de você, Eva? Será que é isso mesmo que Deus quer para você? Será que é isso mesmo que ele quis dizer? Será que realmente Deus se importa com você? Deus não se importa com isso. Ele não disse isso. Deus está deixando faltar as coisas para você. Essas são palavras enganosas que vêm diretamente do inimigo. Pensamentos que questionam a vontade de Deus, a palavra de Deus e nos enganam vêm do inimigo. Veja o que diz Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em João 8,44 diz assim: o diabo é o pai da mentira. Se ninguém acreditar nele, ele perde o poder. Já pensou? Olha só, ele vai falando aqui, ó, e nós temos que dizer: chega, isso não é verdade, não é isso que Deus quer para mim. Terceiro, escolha os seus pensamentos com cuidado. A escolha do que cada um aceita em seu pensamento é extremamente particular. Sabe? É nós que decidimos. Todo pecado nasce com um simples pensamento. Em Marcos 7, 21 e 22 diz assim, ó: porque de dentro do coração do homem procedem os maus desígnios. Se você não assumir o controle da sua mente, o inimigo vai assumir. Com toda certeza. Você precisa estar vigilante em todo o tempo, ligada. Peça para Deus: Deus, me deixa ligada. Deus, toca em mim. Quando o inimigo vier falar, que eu saiba quem está falando. Monitore o que está entrando em sua mente. Quais são as janelas da alma, gente? Os nossos olhos, o que você tem assistido, o que você tem visto, o que você tem lido, o que você tem aprendido, o que você tem permitido entrar dentro do seu tanque espiritual. Qual é o alimento espiritual que você tem jogado para dentro? Como é que você se sente quando você assiste uma novela, por exemplo? Você se sente forte? Ou você se sente vazia, confusa, ansiosa e com medo? Cuide do que você tem colocado para dentro do seu tanque espiritual. É isso que te mantém em pé. Você precisa ter discernimento de escolher o que você permite entrar na sua vida. E isso é uma escolha sua. Em 1 Coríntios 14:33 diz assim: Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Pergunta. Sempre faça essa pergunta para você. Eu escolheria ter esses pensamentos? Então, quando você tiver um pensamento, faça essa pergunta para você. Eu escolheria ter esses pensamentos? Se a resposta for sim, ela vem do Senhor.
Se a resposta for não, vem do inimigo. Não permita que a sua alma seja um depósito de lixo para o inimigo. Olha como isso é forte. Não permita. Não se encha de lixo, se encha de tudo que é bom, de tudo que é justo, de tudo que é verdadeiro. E a sua vida vai começar a mudar. Se você escolher ter clareza e entendimento, conhecimento, mesmo que o inimigo tente convencê-la de que seu futuro é ruim, tão ruim quanto o dele, ou que você é um fracasso, Deus está dizendo exatamente o contrário. Deus é aquele que sabe o que quer para a sua vida. Dê ouvidos ao Senhor, creia no Senhor. Não dê ouvidos a mais nada. Se encha com tudo aquilo que é de Deus e você terá uma vida abençoada e abundante, assim como é a promessa de Deus. Aqui embaixo, mais uma vez, vou deixar a oração para você, a oração e as promessas. Não deixe de colocá-las em prática. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.